deixado a dor para trás, até descobrir que a ex dele estava grávida, e talvez antes de mim. Oi, sou eu de novo. Lorena, se você já me conhece, sabe que minha vida deu umas voltas que nem novela conseguiria inventar. E se você não me conhece ainda, talvez seja melhor ouvir a primeira parte dessa história antes, tá? Vou pedir para deixar o link aí na descrição, beleza? Mas olha, mesmo que você já tenha escutado tudo, deixa eu te contar uma coisa. A vida tem uma mania estranha de esperar a gente respirar, para logo em seguida empurrar a gente de volta pro olho do furacão. E era só isso que eu queria, um pouco de paz. Só que paz, pra mim, parece que vem com prazo de validade. E foi assim que, mesmo depois de ter largado tudo, mudado de cidade e apostado num recomeço, eu me vi, mais uma vez, no meio de uma tempestade. Então, lá vou novamente abrir meu coração para vocês. Tem dias em que a dor não vem com grito, nem com lágrima. Ela chega silenciosa, como um nó na garganta, como um olhar perdido entre o café e a janela. Foi assim que percebi que alguma coisa estava errada. O sorriso de Otto, sempre tão certeiro, agora carregava a hesitação. As conversas estavam mais curtas, os abraços menos apertados. E, por mais que ele negasse, eu via nos olhos dele um desconforto que não existia antes. Até que veio a notícia. A ex-mulher dele, aquela mesma que jurava maturidade, que apertou a mão dele no dia da assinatura do acordo, simplesmente parou de pagar as parcelas da loja. E quando Otto questionou, ela disse, com todas as letras, que precisava do dinheiro para o filho que estava esperando. O filho dele. Meu coração parou por um segundo. Fiz as contas, as datas batiam. Era o mesmo período em que ele me mandou a primeira mensagem, quando tudo parecia um novo começo. E então, o chão sumiu. Otto não negou, admitiu a recaída. Uma vez, um erro, segundo ele, antes de mim. Mas, será que foi mesmo antes? E mesmo que tenha sido, como se reconstrói a confiança quando ela é quebrada antes mesmo de existir por inteiro? Quando Otto e eu chegamos a Campo Grande, achei que tudo enfim entraria no lugar. A cidade era diferente de tudo que já havíamos vivido, quente, barulhenta, cheia de contrastes e, ainda assim, com um céu que parecia maior do que qualquer problema. Alugamos um apartamento pequeno, mas aconchegante, no terceiro andar de um prédio simples. Era tudo novo, a vizinhança, os sons da rua, os móveis, a rotina. Um recomeço em todas as camadas possíveis. Ele ainda estava se ajustando. Tinha deixado uma vida inteira para trás. Eu sentia, às vezes, que ele tentava sorrir mais do que conseguia. Eu também. A mudança, por mais necessária que fosse, veio. Mas havia também aquela alegria surgindo de mim que estava no caminho certo. Nos primeiros meses, tudo parecia funcionar bem. Saíamos para conhecer a cidade, cozinhava íamos rodar. Descobrimos um mercadinho local que vendia reinas artesanais incríveis. Até escondido do lado de cima, ele devorava os copos com colheres. Um parque onde, juntos, a vida parecia mais leve. Tínhamos até nossas pequenas rotinas. Ele passava as manhãs respondendo e-mails de antigos contatos comerciais enquanto eu preparava relatórios para o meu trabalho. À noite, às vezes víamos filmes, ele sempre dormia no mercado. E eu fingia não notar, só para continuar a viver, com a cabeça encostada no ombro dele. Mas então veio a primeira parcela atrasada. No começo, Otto achou que fosse um simples descuido. Comentou comigo, mas não com preocupação, deve ter esquecido, semana que vem resolve. Não resolveu. A segunda parcela não veio, nem a terceira. E a cada cobrança mais direta que ele fazia, mais invasiva ela dava. Ele que ela chamava de verdade. Estava grávida, graças a Deus, fiquei sem reação. Otto ficou pai, disse que aquilo não fazia sentido, que era impossível, mas, ao fazer as contas, não era tão impossível assim. Ela alegava que o encontro tinha acontecido pouco antes de Otto ir ao encontro dos ex-alunos. Poucos dias antes, segundo ela. E ele não negou. Disse que, sim, se viram. Foi num momento de fraqueza. Uma única vez que ela apareceu de surpresa no casamento, chorando, dizendo que ainda o amava,
neto havia morrido de vista. E, logo em seguida, escreveu a primeira mensagem para mim. Mas e eu? O que eu deveria fazer com tudo isso? Como confiar em alguém que já começou comigo com o silêncio? Como lidar com um ele que agora poderia virar uma criança, uma família paralela, uma conexão permanente com o passado que eu queria esquecer? Com os olhos marejados, disse que assumiria a responsabilidade. Que, se o filho fosse dele, ele seria um pai presente. Mas completou, mesmo, que não voltaria para isso, mesmo que fosse inesperado. Foi como levar um soco e, em seguida, um abraço. Eu queria acreditar, queria muito, mas dentro de mim, algo se partia. Não era só a questão do filho. Era tudo que aquilo representava. O medo de ser enganada de novo. O receio de estar repetindo erros. A sensação de que a vida estava me testando, mais uma vez. Passei dias evitando o olhar dele. No trabalho, errava palavras simples. Em casa, cozinhava sem sentir o gosto. Quando dormia, sonhava com coisas desconexas. Relógios quebrados, portas sem chave, espelhos que não refletiam. Até que uma noite, olhando para ele dormindo ao meu lado, percebi que, talvez, o problema não fosse só o que aconteceu, mas o que isso havia feito comigo. Se você ainda está aqui, é porque algo te prendeu. Aproveita esse momento e se inscreve no canal. Curte o vídeo e ajuda essa história a alcançar quem talvez esteja vivendo algo parecido agora. No início, tentei racionalizar. Foi antes de mim, repetia para mim mesma. Ele não me traiu, mas havia uma dor que ignorava qualquer linha do tempo. Não era só ciúme, não era só insegurança. Era a constatação de que o amor, por mais sincero que fosse, podia começar já contaminado, por silêncios, por medos, por verdades mal contadas. A notícia da gravidez da ex de Otto caiu como uma pedra dentro de um lago que, até então, estava calmo. As ondas não paravam. Otto fazia o possível. Tentava me tranquilizar, ser transparente. Mostrou prints de conversas com a ex, falava comigo com calma, evitava esconder qualquer detalhe. Lorena, eu errei. Não nego isso, mas não menti pra você. Não te enganei. Você só omitiu. Rebati, seca. Eu não achei que fosse relevante. Não depois que decidi estar com você. E essa frase doeu mais do que qualquer outra. Porque a verdade é que eu queria ser a única. Não só a escolhida depois de uma decepção, não só a opção madura depois de uma recaída. Eu queria ser o começo, não a continuação de uma fuga. Fiquei dias calada. Íamos trabalhar, jantávamos, dormíamos, mas sem trocar mais do que 3 ou 4 frases por dia. Quando eu falava, era sobre coisas práticas. Quando ele respondia, era com cuidado, como se estivesse pisando em estilhaços. Em uma madrugada, levantei da cama e fui até a varanda do apartamento. A cidade dormia, e eu estava acordada demais para conseguir fingir que estava tudo bem. Otto apareceu, silencioso, e se encostou no parapeito ao meu lado. Ficamos quietos por um tempo. Até que ele disse: "Eu entendo se você quiser ir embora." Olhei para ele, e pela primeira vez, vi um homem esgotado. Não apenas com medo de me perder, mas com vergonha de si mesmo. Eu não sei o que eu quero, confessei. Eu só sei que, isso tudo me quebrou de um jeito que eu não esperava. Ele assentiu. Quando ela apareceu com essa história, eu achei que fosse mentira. Ainda acho, mas, se não for, você vai ser pai, completei, num tom neutro que me doeu na garganta. Ele passou a mão no rosto, suspirando. Eu vou ser pai. E você não é obrigada a lidar com isso. Naquela noite, dormimos separados. Pela primeira vez desde que chegamos à cidade. Nos dias seguintes, ele marcou uma consulta com um advogado. Queria garantir que, se houvesse mesmo um filho, tudo fosse feito de forma legal, sem que a ex usasse a criança como moeda de chantagem. Fez também um pedido de exame de DNA, mas ela se recusava a ir. Sempre havia uma desculpa. Mal-estar, repouso, agenda cheia. Ela está evitando. Ele disse, já desconfiado. E você não acha que isso é um sinal claro de que é mentira? Eu acho. Mas, não posso agir baseado só no que eu acho. E eu entendi. A responsabilidade era dele. E, por mais difícil que fosse, não havia como exigir que ele ignorasse uma possível paternidade.
Mas saber disso não tornava mais fácil olhar para ele e não imaginar uma história que nunca seria minha. Um vínculo que sempre existiria entre ele e uma mulher que havia feito de tudo para nos separar. Até então, eu não havia entrado em contato com Alessandro desde a mudança. Ele parecia ter finalmente desaparecido. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum escândalo. Mas minha paz foi interrompida numa tarde de sábado. Otto havia saído para uma reunião. Eu estava sozinha, lavando a louça, quando o interfone tocou. Senhora Lorena, tem um homem aqui embaixo. Diz que é parente. Alessandro, meu sangue gelou. Não é parente. Não é nada meu. Mande ele embora. O porteiro hesitou, mas acatou. Poucos minutos depois, meu celular vibrou com uma mensagem. Número desconhecido. Se você soubesse o que estão escondendo de você, diria. Ignorei, mas algo ali me inquietou. Dias depois, outra mensagem. Ele não mudou, orei. Só aprendeu a esconder melhor. Foi aí que me dei conta de que havia algo errado. Não era só a ex de Otto que estava tentando me separar. Alessandro estava envolvido. Contei tudo para Otto. Ele ficou em silêncio por alguns minutos. Você acha que eles estão juntos nisso? Eu não acho. Eu tenho certeza. Ele concordou. A Ingrid me mandou uma mensagem esquisita ontem. Disse que ainda me amava. Que sonhava comigo todas as noites. Que grávida, tinha nome, mas o verdadeiro filho era a saudade que a gente tentou abortar. A partir daí, começamos a comunicar os pontos, as mensagens, os atrasos nas parcelas, as evasivas, a resistência ao sumiço de Alessandro. Tudo parecia parte do plano conosco desesperado. Na mesma semana, Otto recebeu uma ligação anônima falou pra mim que ia fazer tudo pra você voltar. Esse que ia fingir, ia inventar o que fosse. E ali, diante daquele rolar, a máscara caiu de vez. Otto ligou para o advogado. Requereu judicialmente o exame. A audiência foi marcada. Ela apareceu, chorosa, teatral. E, mesmo assim, teve que ceder. Otto não era o pai. A mentira havia sido desmascarada. Quando ele me mostrou o envelope, ainda fechado, me olhou como quem implorava por perdão antes mesmo de abrir. Eu não tenho mais nada a esconder. Abri, li, suspirei. Eu sabia, sussurrei. Mas não sorri, porque a dor não era só sobre a mentira dela. Era sobre o que isso tudo havia revelado de nós dois. Nos olhamos longamente. Havia um abismo entre a verdade e o estrago. O que a gente faz agora? Ela perguntou. A gente reconstrói. Você destrói. Otto abaixou a cabeça. Vai reconstruir. Também. Mas vai doer. A gente já deu demais para não tentar. Naquela noite, voltamos a dormir na mesma cama. De mãos dadas, em silêncio. Sem promessas, sem declarações. Apenas a presença. E foi suficiente. Nos dias que se seguiram, bloqueamos os dois, Alessandro e Ingrid. Mudamos nossos números. Evitamos ao máximo falar sobre o assunto. Não por negação, mas por necessidade de paz. Fomos ao cinema. Cozinhamos juntos. Voltamos a andar no parque. Aos poucos, os sorrisos voltaram a ser espontâneos. E, então, numa tarde qualquer, no meio do nada, Otto me olhou com aquele jeito que só ele tem e disse: obrigado por não ter ido embora. Eu quase fui. Respondi, honesta, e eu quase deixei você ir. Mas a gente quase desistiu da vida antes de se reencontrar. E olha onde estamos, nos beijamos. E, naquele instante, não me importava mais o que quase foi. Me importava o que ainda podia ser. Foi numa tarde abafada de outubro que tudo, enfim, veio à tona. Otto havia saído para buscar algumas encomendas enquanto eu aproveitava o silêncio do apartamento para organizar a papelada do trabalho. A janela da sala estava aberta, e uma brisa morna balançava as folhas do vaso lentinho. Ele parecia calmo demais, até que meu celular vibrou com uma notificação de e-mail. Um endereço estranho. No assunto, apenas, você precisa saber. O corpo da mensagem era direto. Um print, uma conversa entre Ingrid e Alessandro. Ele ainda acredita que o filho é dele?
Acha que sim. Tá tenso, inseguro. A Lorena também. Perfeito. Quanto mais mexermos na culpa dele, mais ela vai se afastar. E quando eles terminarem, cada um pega de volta o que é seu. Otto e Lorena nunca deviam ter se reencontrado. Verdade. Isso é só justiça. Meu coração disparou. A mão tremia. Reparei que havia um anexo. Um áudio. Apertei play. As vozes eram nítidas. É só continuar fingindo, disse Ingrid. Até o exame sair. Se der negativo, perguntou Alessandro. Então a gente inventa outro. Diz que o exame foi trocado, e ela perdeu o bebê. Qualquer coisa, isso vai funcionar? Já está funcionando. Eles estão se afastando. É só empurrar mais um pouco. Parei o áudio. Não havia mais dúvidas. Respirei fundo. Meu estômago encolheu. Sentei no sofá com as mãos no rosto, tentando processar. A sensação era de náusea, repulsa, alívio e uma raiva que queimava silenciosamente. Quando Otto chegou, me encontrou assim. O que aconteceu? Perguntou, largando as sacolas no chão. Entreguei o celular. Ele ouviu, leu, ficou em silêncio por longos minutos. Depois, sentou no chão, encostado no sofá, os olhos perdidos. Eu não acredito. Eles realmente fizeram isso. Acredita agora que foi tudo arquitetado. Ele assentiu, mas o rosto dele não era só de raiva. Era de mágoa. Ela usou algo que era sagrado para mim. A ideia de ser pai, disse, engolindo seco. Isso é cruel. Alessandro, ele me conhecia. Sabia exatamente onde ferir. Nos olhamos. Pela primeira vez desde o começo da crise, compartilhávamos o mesmo tipo de dor. Otto passou a mão no rosto, depois nos cabelos. Eu quero expor isso. Mostrar para todo mundo o que eles fizeram. Não, interrompi. Deixa que a vida cobre. Você acha que eles merecem impunidade? Não é sobre o que eles merecem. É sobre o que a gente não precisa mais carregar. Ele respirou fundo. Fechou os olhos por alguns segundos. Você ainda quer seguir comigo? Fiquei em silêncio. Não por dúvida, mas por cansaço. Olhei para ele, o mesmo homem que segurou minha mão quando tudo desmoronou, que dirigiu horas só para me ver sorrir, que teve coragem de largar tudo por um recomeço. Quero. Mas não como antes. Como, então? Com verdade. Com cicatriz. Com humildade para entender que até o amor mais bonito precisa de coragem diária para continuar. Ele assentiu, os olhos marejados. Eu topo. Nos abraçamos ali mesmo, no chão da sala, como quem sobreviveu a um terremoto. Nos dias seguintes, as mensagens cessaram. Alessandro e Ingrid foram silenciados pelo peso da própria armação. Não por nossa vingança, mas pela ausência de pauta. Passamos a viver com mais leveza. Não aquela leveza ingênua de quem nunca sofreu, mas a de quem sabe o quanto pesa continuar carregando o que não precisa. Numa noite de sexta-feira, saímos para jantar. Restaurante novo, pratos elaborados, vinho servido em taças delicadas. Otto me olhou, o rosto sereno. Disse, sabe, eu achava que a harmonia era o passado. Mas agora entendo que o que nos faz seguir é o que escolhemos todos os dias. Respeito e coragem. Completei. Sim. Coragem de amar mesmo depois de tudo. Coragem de não fugir. Nos brindamos em silêncio. E, naquele instante, percebi que amar, no fim das contas, não é sobre perfeição. É sobre persistência. Aprendi que a confiança não é um lugar onde se chega. É uma escolha que se renova todos os dias. E, às vezes, mesmo quando tudo dentro de você grita para fugir, para se proteger, para não se machucar de novo, você escolhe ficar. Não por fraqueza, mas por força, porque perdoar exige mais coragem do que partir. Quando tudo aconteceu, eu me questionei se havia feito a escolha certa ao recomeçar ao lado de Otto. Me perguntei se amor bastava, se história em comum significava futuro. Hoje, eu entendo que amor nunca foi sobre bastar. É sobre sustentar, é sobre construir no meio dos escombros. O que Ingrid e Alessandro fizeram como a gente poderia ter destruído tudo. E, por muito pouco, quase destruir. Mas o que eles não entenderam, ou talvez nunca tenham entendido, é que quando duas pessoas decidem amar por verdade, nem a mentira mais bem elaborada resiste. Otto não é perfeito, nem eu, mas entre todas as versões que a vida poderia ter me oferecido, ele é aquela que eu escolho continuar escrevendo.
mesmo depois do erro, mesmo depois da dúvida, mesmo depois da dor, porque amar a você, capaz seria mais fácil. Se você chegou até aqui, obrigado. Essa não é só uma história. Pode ser a sua, a do seu vizinho, ou de alguém que você ainda vai conhecer. E se for, não se esqueça, você não precisa gritar para ser ouvido. Comenta aí, o que você faria? E se quiser ouvir mais histórias como essa, se inscreve no canal.